Novidades bastante estranhas no caso do Felipe Martins. O advogado do Felipe Martins colocou aqui, ó, olha só esse tweet dele. A defesa técnica de Felipe Martins foi informada por investigadores independentes e por jornalistas que atuam nos Estados Unidos. O Departamento de Homeland Security teria divulgado fora dos canais oficiais, de maneira irregular e sem qualquer esclarecimento institucional, o nome de um dos agentes envolvidos na inserção do registro migratório fraudulento com o nome do Felipe Martins, identificado como Nieves. Isso é estranho porque, bom, a primeira coisa, vocês sabem da história toda, né? O Felipe Martins, a acusação contra ele começou com uma acusação de que ele teria fugido para os Estados Unidos, ou tentado fugir para os Estados Unidos. Isso seria o que motivou a prisão preventiva dele. Iam botar ele na cadeia, botar ele na solitária para tentar obter a delação premiada, só que ele não quis. Então toda a origem dessa história seria uma viagem do Felipe Martins que ele nunca fez, que está mais do que claro que ele nunca fez, que ele saiu de Brasília e foi para o Paraná e nunca viajou para os Estados Unidos. Surgiu um blog do Reddit fechado, não é um blog do Reddit que você consegue entrar, em que algumas pessoas teriam dito que está havendo uma movimentação para sacanear o Felipe Martins ainda lá nos Estados Unidos, e que, segundo diz o pessoal do Reddit, mas que o Paulo Figueiredo estaria por trás disso. Vamos ver com calma isso daqui, porque tem dois aspectos nessa história aqui que são importantes. Primeiro, para entender o que é isso daqui que eles estão falando, né? Quem seria o tal do Nieves do CBP que estaria envolvido no registro fraudulento do Felipe Martins? Não é difícil achar o Nieves, tá? Eu não vou botar o nome dele aqui porque eu não quero fazer doxing. O ponto é que o Jeff Chikrin está falando aqui que esse episódio soma-se a outras inconsistências já reconhecidas publicamente no tratamento do caso. Sobre os processos judiciais nos Estados Unidos, o CBP tem contrariado a orientação do governo americano. Enfim, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, como que isso pode mudar o julgamento do Felipe Martins. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Há algum tempo atrás, teve realmente uma fala do Paulo Figueiredo e de outras pessoas falando que não, que o caso do CBP pode ser só um erro, foi só um erro, e não teve nada demais. Naquela época, muita gente acusou o Paulo Figueiredo de estar jogando contra o Felipe Martins, né? E naquela época eu nem noticiei isso, eu falei, pô, que besteira, não tem lógica nenhuma. O que pode ter acontecido um erro no CBP? Pode ter acontecido um erro no CBP. Isso acontece, qualquer funça é funça, meu amigo. Funça no mundo inteiro é funça, né? Eu continuo achando que isso é o mais provável, tá? Que não teve nada de nada com nada. Um cara que estava criticando muito o Paulo Figueiredo era justamente esse cara aqui, acho que é Leitadas o nome dele. Ele estava mostrando aqui alguns tweets que o pessoal estava colocando aqui, ó. Você sabe onde que, dentro do governo americano, quem que está encobrindo a fraude do CBP que foi feita contra o Felipe Martins? É o Samuel Bock, o P. Figueiredo e o Mika Bock. Mika Bock é um cara que trabalha no Homeland Security, trabalha no governo americano. Ele parece ser de direita, ele parece aqui muito entusiasmado com o governo Trump e coisa e tal. Aparentemente, o irmão dele é o Samuel Bock, né? A Ana Paula Henkel, em determinado ponto, aqui no dia 23 de outubro, na época que teve essa polêmica toda o caso do CBP foi um erro. Eu sei que você leu os meus tweets, mesmo aqueles em português. E eu sei o que você e o seu irmão fizeram. Pode estar falando do tal do Bock, né, do Mika Bock e do Samuel Bock, que estejam envolvidos com essa coisa, né? E que o pessoal está dizendo que eles estão junto com o Paulo Figueiredo. Estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Suas digitais e nomes estão por toda parte, oficialmente para alguns e nos bastidores para outros. O tempo mostrará esses nomes e acreditem, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça do Felipe Martins que ninguém imagina. Ela está dizendo que tem pessoas que vão chocar a pessoa que está envolvida. Quer dizer que é o Paulo Figueiredo? Evidentemente que não. Um fórum no Reddit diz que o Paulo Figueiredo, junto com o Samuel Bock e o Mika Bock, armou isso contra o Felipe Martins, o que faz sentido. E qual seria o interesse do Paulo Figueiredo de armar contra o Felipe Martins? Não há interesse nenhum. Então, isso que eu acho que é o erro dessa história de acusar essas pessoas que estão aqui. Você tem que prestar atenção no que as pessoas fazem. As pessoas fazem o que é interesse delas. Não me parece ter nenhum interesse nenhuma dessas pessoas contra o Felipe Martins. A menos que elas tenham alguma ligação com alguém no Brasil, Alexandre de Moraes, Polícia Federal. Para o Xandão haveria esse interesse, né? O Xandão queria prender o Felipe Martins esperando uma delação premiada dele. A Polícia Federal, o Fábio Shor, queria também essa prisão. Mas a menos que tenha essa ligação, não me parece crível esse tipo de coisa. Essa é a acusação que existe. De novo, tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Primeiro, Reddit. O que mais tem é acusação falsa no Reddit. O Reddit é fechado, então não dá para ler o que está escrito ali. Tem algumas mensagens pinçadas aqui
que pode ser de alguém que não gosta do Paulo Figueiredo, ou seja, pode ser que seja o Leitadas que não gosta do Paulo Figueiredo e está jogando ele no meio dessa história toda. A gente não sabe. Essa confusão toda tem esse condão, né? Vai ter problema aí. O que vai sair disso a gente não sabe. Mas vai ter problema bastante sério. Um outro aspecto dessa história toda que é o seguinte, que é o fato de que isso é prova nova. E lembra, um dos requisitos para você pedir revisão criminal, quando a pessoa foi condenada, né, e você quer pedir a revisão criminal dela, é justamente você apresentar uma nova prova, uma nova evidência de alguma coisa que não estava originalmente no processo. Isso pode levar à reabertura do caso do Felipe Martins. Schiquini falou que vai recorrer, vamos para cima, e deve ir mesmo, né? É lógico, ele vai fazer todos os embargos possíveis para o Felipe Martins. No caso do Felipe Martins, basicamente é só embargo de declaração. A questão toda é a seguinte, isso daqui agora abre a possibilidade da revisão criminal em cima dessa prova nova, né? Tem um outro caso aqui, ó, que a defesa aponta uma brecha de Moraes ao questionar o registro de Felipe Martins nos Estados Unidos. Olha o que disse o Alexandre de Moraes aqui, ó. Há documentos dizendo que houve tentativa de fuga, que não houve tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente ele havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documento que eventualmente teria ocorrido uma falsificação dessa entrada. Há toda uma celeuma ainda sobre essa entrada ou não. E até o erro do Alexandre de Moraes aqui. Por quê? Porque em dúvida pro réu, meu amigo. Se está na dúvida, o réu é inocente. No próprio Alexandre de Moraes reconhece que há dúvida sobre um dos elementos probatórios centrais da tese de acusação contra o Felipe Martins. Por que ele ficou preso esse tempo todo? Se há dúvida, meu amigo, em dúvida pro réu. Na dúvida, o réu sai livre. Enfim, essa coisa está muito estranha. Isso aqui é um outro elemento que permite revisão criminal também. Outra coisa que o pessoal coloca aqui, ó. Segundo o advogado, não foi apenas a ação do Martins, não foi apenas julgado pela corte, mas vingado pelo sistema. Poucas pessoas sabem disso. O Felipe Martins ele foi o primeiro a ser incluído em inquéritos do STF, antes que os jornalistas, inclusive, que estão exilados. Chegaram a colocar ele como líder do gabinete do ódio. Agora, essa confusão toda aqui, isso ainda vai longe, meu amigo. Do jeito que a coisa está aqui,